But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember everything, and how careless we got. It's too late now. I remember you and me, and how careless we. It's too late now, I remember everything, and how careless. E galera, olha só a bagunça que tá aqui, meu amigo. Tesoura, régua, trena, cola, estilete, lápis, fita. Olha o para-choque que eu fiz aqui, como vocês viram aí no início, né? E é o seguinte, esse aqui vai ser o meu protótipo, né? Meu carro artesanal feito em casa. Ele não vai ser de papelão. O papelão aqui é só, como é que se diz? É só para tirar um molde, né? Como se você estivesse tirando a forma de alguma coisa, né? Aí no caso aqui eu tô fazendo o para-choque, né? Comecei pelo para-choque. O para-choque é de papelão, mas ele não vai ser de papelão, até porque se fosse de papelão não podia ver nem água, né? Na hora que chovesse ia desmanchar tudo, ia molhar, ia ficar, não ia prestar, né? Então nem adianta perder tempo fazendo de papelão, né? Então o papelão aqui é só para tirar um molde, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar mantas, né, de fibra de vidro e vou comprar resina. E aí eu vou laminando o papelão inteiro até ficar o molde, né, certinho aqui do desenho do para-choque, entendeu? E aí depois eu posso tirar o papelão e jogar fora, não vou mais precisar mesmo, já tirei o molde, né? E aí vai ficar o molde em fibra de vidro, né? Quem conhece a fibra de vidro sabe que é um material muito resistente e leve também. E tipo assim, vai poder molhar, né? Vai poder, sabe? E o papelão não pode nem ver água. Eu vou ver como é que eu vou fazer isso aqui, porque para laminar isso aqui eu acho que vai dar muito trabalho, porque o papelão já é mole, né? E aí é só uma pecinha, né? Só uma tirazinha de papelão, ó. Eu ia fazer aqui a entrada de ar, ia fazer assim, ó. Assim, assim e assim. Vai precisar colocar a placa, né? E aí a placa já ia pegar a entrada de ar já. Ia matar o design do carro, né? A entrada de ar. Ia ficar um negocinho meio estranho a placa em cima da entrada de ar. Mas enfim. E outra coisa também, como aqui vai ser baixo, né? O capô já vem subindo aqui para cima, ainda vou fazer umas tirazinhas para cá, ó. Mas o capô já vai subindo lá para cima, né? Então não vai ter como colocar um motor de verdade aqui na frente, né? Um motor, tipo, um motor normal de carro, né? De carro normal. Então eu deixei essa parte aqui assim, ó, para poder colocar a placa, né? E como não vai ter motor na frente, né, como eu falei, não vai precisar de resfriamento aqui na frente, né, para o motor, porque não vai ter. O motor vai ficar atrás e é elétrico ainda. Então eu deixei assim mesmo para poder colocar a placa e não ficar tampando a entrada de ar, né, se eu fizesse. E eu deixei só essas daqui, ó, porque já tem as lateral, né. Então eu deixei só essas daqui, ó. E aí o ar vai entrar aqui e vamos dizer que é para resfriar os frios, né. Tá bem baixo a frente, ó, e depois vai subindo assim, vai ficar muito legal. Aqui eu vou fazer o paralama, já arredondado assim, né, ó. Assim, e vai indo. Aqui é o início, né, então pode ver que aqui é mais estreita essa parte aqui, porque é o início do carro, a frente, né, o para-choque. E aí ele vai alargando aqui para os lados, ó. Vai alargando, alargando, e vai até ali. E ele vai ser largão assim, né, o carro mais largão assim, porque
é só esse aqui, é só a frente do carro, né? A frente do para-choque. Então, eu tô fazendo aqui a frente, e aí eu vou fazendo a parte de trás, parte do capô, tudo, né? Só que vai demorar um pouco, vai precisar de mais papelão também. E aí ele vai enlarguecendo assim pra trás, entendeu? E vai ficando muito bonito, esse paralama largão, ó. Então eu peguei aqui, ó, papelão, né? Esse papelão aqui é bem grande porque ele é de fogão. Então eu peguei a caixa do fogão, abri e fiz o desenho todo, tudo certinho nas medidas. E agora a gente vai fazer o teste aqui da placa, ó. E aí, colocando a placa, ó, essa aqui é uma placa decorativa, mas eu acho que ela é do tamanho real mesmo, de uma placa normal de um carro, né? Então, ó, colocando aqui a placa, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha só como é que vai ficar. Aí, tipo, aqui vai ter que ter suporte, né, pra colocar a placa e tal, tal. O para-choque, ele ainda tá muito cru, né? Pode ver que ele ainda tá meio quadradão, né? Ainda vou fazer algumas curvas, algumas coisas aqui para poder ele ficar mais bonito, mais aerodinâmico, né? Vamos dizer assim. E a placa ela não vai ficar encostada aqui, ela vai subir um pouquinho, né? Assim, ó. E aí tem que ficar sobrando embaixo e sobrando em cima e sobrando aqui dos lados também, ó. E vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui de longe, ó. Eita. Ó, fica mais ou menos assim. Vai ficar muito legal. E aí vindo aqui pro paralama, ó, aí eu vou arredondando ela assim, ó, pra ficar aquele paralama assim, largão, né? Cadê? Assim, ó, a caixa de roda, né, no caso, ó. Só que para fazer com papelão é meio trabalhoso, né? Porque o papelão ele não fica redondo certinho, né? Até para fazer curva, ó, ele fica assim, ó, meio assim, né, para fazer curva. Só que dá para corrigir depois, né? Esses amassados aqui, ó. Esses amassados pequenos aqui, ó. Isso aqui tudo dá para corrigir depois, fica lisinho depois que fazer a fibra, né? Passar a fibra, passar massa, essas coisas, fica lisinho, dá para ir modelando aos poucos. É porque aqui tá cru, né? Vamos dizer assim, tá só no papelão, então é como se fosse só o esqueleto, né, do carro, só a alma do para-choque no caso. E aí eu vou pegar mais algumas peças, né? Tipo assim, ó, vou pegar umas tirazinhas mais ou menos assim e vou colocando assim, ó. Não vou colocar reto, né? E nem assim, logo direto reto. Vou fazer assim, ó, uma leve curva pra cá, assim, ó. Uma leve curva, né? Assim pra frente. Aí eu vou pegar outra peça maior e aí sim eu puxo o capô, né? Pra cima, ó. Deixa eu pegar aqui um papelão pra vocês terem mais ou menos uma noção, né? Tipo assim, ó. Aqui, ó. Assim. E aí já vai subindo, eita, e aí já vai subindo o capô pra cima, né? Até o para-brisa do carro. Claro, não vai ser linha reta, né? O capô aqui, ó, não vai ter essa linha reta. Ou ele vai fazer isso aqui, ó, vai ter essa linha assim pro lado, né? Ou vai fazer uma curva assim, ó, uma linha curvada assim, ó. Porque senão vai ficar muito quadradão, né? Fica bonito, mas fica muito quadradão. Então eu vou deixar mais arredondado, né? Aqui, ó, a linha do capô eu vou deixar arredondado. Ou então eu vou fazer uma leve curva para lá, ó. E aí conforme eu for passando a fibra, né? A fibra de vidro com a resina. E aí vai tomando a forma, né? Do desenho do papelão. E tipo assim, esses detalhes aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Essa linha aqui que fica meio aberta do papelão, ó. Esse cantinho aqui que fica meio aberto. Dá pra ajeitar ele depois de passar a fibra, né? Com a fibra e com massa, né? Então não fica assim, ó, depois de feito, né? Ó, não fica esse abertinho aqui, ele fica bem redondinho assim, bem redondinho, bem lisinho, assim, ó, né? Não fica linha reta assim, fica assim, acho que entenderam, né? E outra coisa importante também, eu já estava esquecendo, eu vou ter que reforçar, né? Isso aqui tudo, aqui na parte de trás, no caso, tipo, vou ter que reforçar assim, ó, colocando os pedaços de papelão, né? Pra deixar mais firme. Do jeito que ele tá aqui, ele já tá firme, só que tem que deixar ele o mais firme possível, né? Não deixar ele todo mole, ó. Aí eu vou colocar
um monte de pedaço de papelão aqui ao redor, até ele ficar bem firme mesmo, porque conforme eu for passando a fibra vai pesando, né? A fibra é leve, né? É bem levinha, material leve, mas quando eu for passando a fibra, a resina vai pesando, e aí pode ser que empene, né, a fibra. Eu coloquei aqui, ó, essas peças aqui do lado. Tem um nome, né? Só que eu acabo esquecendo o nome dessas peças. Mas, ó, coloquei essa pecinha aqui do lado e coloquei lá do outro lado também. Fica mais ou menos assim. Ó, fica até mais largo o para-choque, ó. Aqui do outro lado também. Galera, é o seguinte, eu acabei de colar mais duas pecinhas, né? Que foi essa aqui e aquela outra lá, ó. Coloquei essa aqui e coloquei essa outra aqui. Que no caso, essa pecinha aqui, ó, pode ver que ela faz um pouco de curva, né, pra lá, ó. Ela é um pouco curvada, ó, igual essa outra. Ela é um pouco curvada pra lá. Beleza, galera, agora já é um outro dia, né? Agora com a luz do sol dá pra ver melhor o para-choque. E eu fiz algumas coisas aqui, né, como vocês podem ver, ó. Deu uma enlarguecida no para-choque. E aí eu ainda tô na dúvida, né, se eu vou fechar aqui atrás, ó. Se eu fecho aqui ou se eu fecho aqui na frente. Porque, assim, aqui seria uma passagem de ar, né? Só que quando eu for fazer a caixa de roda, ela vai vir até aqui, ó. Vai começar daqui, na verdade, né? A caixa de roda. E vai vir assim, ó. Entendeu? Só que a roda ia ficar exposta aqui na frente, né? Ó, ia ficar aqui. E aí, se eu fosse fechar aqui, no caso, se eu fechasse aqui atrás, ia ficar uma chapa reta, né, aqui, e aí o ar ia passar aqui, ia entrar e não ia sair. Então ia meio que quebrar a aerodinâmica, né, do para-choque, porque a ideia é o ar sair por aqui, ou o ar entrar aqui e sair do outro lado, né? Então se eu fechar aqui, o ar vai ficar preso aqui e vai, tipo, segurar o carro, né? Não vai. Então, se eu fechar aqui, o ar que entrar aqui, ele não vai sair e vai meio que segurar o carro, né? Então, o que foi que eu pensei? Em fechar aqui, ó. Fechar aqui na frente, né? Faz uma leve curva aqui, aqui assim. Fechar essa parte aqui, ó. Aqui tinha aquelas pecinhas, né, que vocês viram no começo, que eu tinha colocado uma aqui e outra aqui. Só que eu tirei porque elas estavam muito mole, né? Muito mole, aí era bom eu fazer umas 2 camadas para poder ficar bem firme e ainda passar, sei lá, um aramezinho por dentro, né? Como eu fiz. Passar um aramezinho por dentro para poder ficar mais firme ainda, para poder não ficar mole. Porque se eu for passar a fibra naquelas pecinhas que estavam aqui, a fibra vai começar a empenar, né? Porque o papelão é muito mole. E aí vai começar a empenar e vai sair torto. Então eu tirei, vou deixar assim, vou deixar sem por enquanto, né? Porque depois que eu passar para a fibra, galera, ainda vai ter algumas alterações, né? Que eu vou fazer. E aí eu vou fechar aqui, ó. Toda essa entrada aqui eu vou fechar com aquelas grades, tipo... Como é o nome daquelas grades? É tipo umas colmeias, sabe? Como se fossem umas colmeias que fica aqui, ó, na entrada de ar. E aí depois eu posso pensar em colocar os negocinhos aqui de volta, né? Mas eu gostei do jeito que tá. Eu gostei, ó. Ficou muito massa. Vou colocar aqui de lado, ó. Olhando assim de lado, olha só como é que fica. Fica muito legal de lado, ó. Muito massa. E aí, aqui do jeito que ele tá, já tá quase pronto. Só que eu ainda tô na dúvida dessas laterais aqui, ó. Se eu vou fechar aqui na frente, né? Fazendo uma curva. Ou se eu vou fechar ali dentro. Não, ali dentro eu não vou fechar não. Porque senão o ar vai entrar e não vai sair. Então não vai ter como eu colocar um motor aqui na frente, né? Porque aqui na frente vai ser muito baixo. O capô vai ser muito baixo. E as caixas de roda, elas vão ser mais altas que o capô, né? Pra dar aquela cara assim bem de carro esportivo, né? Mas enfim, como aqui vai ser muito baixo, não vai ter como colocar um motor aqui na frente. O motor vai ter que ser atrás, né? Só que aí é projeto para outros dias, né? Mais lá pra frente, porque aqui eu tô só no início ainda do para-choque. Então vai ser o seguinte aqui, ó, para finalizar o vídeo, né? Aqui já tá o para-choque quase pronto, né? Como eu falei. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar essa ponta aqui, ó. Vou recortar ela retinha, né? Aqui descendo para baixo. E aí eu vou fechar aqui e arredondar.
Aí do mesmo jeito eu vou fazer lá do outro lado também, né? Pra ficar legal. Então, vai ser assim. E aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que vai ficar, beleza? E outra coisa também, se eu quiser, agora, eu posso comprar uma massa, né? E começar a passar a massa no papelão inteiro pra poder cobrir isso aqui, ó. Essas imperfeições aqui, né? Pra poder ficar mais fácil ainda. Eu vou emassando até ficar lisinho. Aí depois eu posso vir com a fibra, né? E já ir passando por cima. E aí fica mais lisinho ainda. E aí essas coisas que, como eu falei, dá pra ir corrigindo depois. Aqui é o de menos. Então é isso aí, galera. Partiu. Fui!